Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa ministração semanal. Que oportunidade que o Senhor nos concede de juntos aprendermos da sua palavra, querido, aprendermos com Ele, que é humilde e manso de coração, para ensinar. Eu quero mais uma vez, meus queridos, convidar você para participar dos nossos cultos aos domingos, na nossa igreja Essência do Amor, na Avenida Paula Penteado, número 126, no centro, lá em Jundiaí. Todo domingo às 10 horas nós estamos reunidos ali para louvar ao Senhor, para viver como igreja, para ter a comunhão do Espírito Santo sobre as nossas vidas e ter a força para enfrentar mais uma semana, querido. É extremamente importante. Então, se você mora, reside aqui em Jundiaí ou na região de Jundiaí, fica aqui o meu convite para nós estarmos juntos. E nós estamos chegando ao final da nossa série Aprendendo com Ageu, queridos. 2 capítulos desse livro que tem tanto a nos ensinar, queridos. Ageu, mais um homem de valor. Se no nosso tempo nós não encontramos, grandes líderes de valor, queridos, aqui está Ageu, um homem de valor que foi realmente uma pessoa que fez a diferença para Deus. No seu tempo, não abriu mão dos seus valores, não abriu mão da mensagem do Senhor para aquele povo, quer o povo gostasse ou não, ele se manteve firme. E ele conseguiu fazer com que aquele povo, o coração daquele povo, se voltasse para a reconstrução da casa do Senhor, que é algo tão importante para as nossas vidas e era tão importante para aquele povo. E eu espero, querido, que com essas ministrações, a casa ao Senhor também seja reconstruída dentro da sua vida e que a glória da segunda casa sobre a sua vida seja muito maior do que a glória da primeira casa, que você ter a oportunidade de viver um relacionamento profundo com o nosso Deus. E nós falamos um pouquinho sobre os esforços frustrados daquele povo, Ageu fala que vocês estão se frustrando, fazendo tantas coisas e vocês não estão tendo o retorno que vocês gostariam, o resultado que vocês gostariam, e isso se deve pelo fato de vocês terem abandonado a construção da casa do Senhor. Falamos um pouquinho também sobre a dimensão da eternidade, um povo, querido, que está olhando apenas para o mundo material, físico, passageiro, efêmero, que se acaba, que escorre por entre os nossos dedos. É um povo que não tem todo o resultado que poderia ter. É um povo que se esforça demais e colhe de menos. Porque o nosso mundo, a nossa vida não se resume ao mundo material e físico. Nós já estamos na eternidade, querido. Existe essa parte de nós, como escrito lá em Eclesiastes, que anseia pelo eterno. E nós precisamos responder a essa parte dentro de nós também, que é na nossa conexão com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como nosso Deus e Senhor. E também a gente falou um pouquinho sobre a força que o Senhor nos dá para reconstruir. E hoje eu gostaria de fechar esse ciclo de ministrações, essa série sobre Ageu, falando um pouquinho sobre um Deus que é puro, filhos de um Deus que é puro, que nosso Deus, ele é puro, queridos. Nosso Deus, como diz ali em Samuel, quando Deus fala com Samuel, quando ele foi ungir ali Davi, ele é um Deus que não presta atenção na aparência, mas que ele olha o coração. Ele quer que o seu povo verdadeiramente não viva apenas de aparência, mas de coração. E para que a gente possa viver de coração, nós precisamos estar dentro desse processo de santificação, esse processo de purificação em nossas vidas, que é tão importante, queridos. O nosso povo, ele é profissional, eu já disse aqui em outros momentos, o nosso povo, eles são profissionais em viver aquela velha expressão que tem muito a ver com a geração dos nossos dias, que é fazer as coisas para inglês ver. As pessoas não pensam 2 vezes em fazer as coisas para inglês ver. Parece que isso é uma lei, é uma regra, faz parte da nossa sociedade, do nosso povo, porque as pessoas em todas as instâncias, queridos, seja no governo, política, religião, na empresa, dentro da família, dentro dos relacionamentos, na instância maior da sociedade, até as instâncias menores, como dentro da própria família, dos relacionamentos, nós vemos
isso acontecendo. As pessoas fazem as coisas como se tudo aquilo fosse simplesmente um peso, né? Então, me mandaram fazer, eu preciso fazer, então eu faço por fazer. E aí a pessoa faz, a pessoa mantém aquela aparência, mas dentro dela ela não está envolvida verdadeiramente com aquilo que ela está fazendo. Ela quer viver os prazeres dessa vida, ela quer viver aquilo que ela entende ser os prazeres para a sua vida, aquilo que é importante, aquilo que é verdadeiramente, que dá só aquele prazer momentâneo. Então a pessoa não está comprometida. Você pode conversar com as pessoas do trabalho, com os líderes do trabalho, em toda a sociedade, as pessoas estão sempre nessa, né? Sempre fazendo as coisas para inglês ver. Então a pessoa faz, o outro finge que faz também, e essa coisa terrível vai acontecendo, deixando as pessoas quanto mais vazias de sentido, né? Porque quando a pessoa faz as coisas apenas nessa expressão para inglês ver, de maneira superficial, apenas de aparência, o sentido, o valor, o princípio dentro do coração, dentro da alma, dentro desse ser eterno que nós somos, desse ser infinito que nós somos, né? Eterno só Deus, nós somos infinitos. Queridos, ele vai se esvaziando, porque o nosso eu eterno, esse eu infinito nosso, né? Esse eu imortal, achei a palavra que eu queria achar, ele não vive de aparência. No máximo quem consegue viver de aparência é esse ser que lida com as coisas externas deste mundo, vai vivendo, vai empurrando com a barriga, mas não existe resposta para esse ser mais profundo em nós, e aí o sentido vai se perdendo, e a gente vê muitas pessoas vivendo sem sentido, não sabe por que está fazendo aquilo, está apenas vivendo, queridos, uma vida medíocre, uma vida pequena, uma vida onde a pessoa não consegue ver e ter sentido naquilo que faz, independente dos bens materiais que tenham, aquilo que consegue, sempre é pouco. Então, isso também aconteceu naquele tempo com Ageu, né, com aquelas pessoas, e Ageu, através da palavra do Senhor, traz essa verdade para eles. Olha o que está escrito ali em Ageu capítulo 2, do versículo 12 ao 14. Aqui foi a palavra de Ageu aos sacerdotes daquela época. E ele falou assim, segundo a palavra do Senhor: se alguém leva a carne santa na orla das suas vestes, e com ela tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em outro qualquer mantimento, porventura ficará isso santificado? E os sacerdotes responderam: não. E disse Ageu: se alguém que for contaminado pelo contato com o corpo morto tocar em alguma destas coisas, ficará ela imunda? E os sacerdotes responderam, dizendo: ficará imunda. Então respondeu Ageu, dizendo: assim é este povo, e assim é esta nação diante de mim, diz o Senhor, e assim é toda a obra das suas mãos, e tudo que ali oferecem imundo é. Ou seja, Ageu, ele pega uma figura da forma cerimonial como aquele povo lidava com a casa do Senhor, né? Ele vai interrogar os sacerdotes. Então todo aquele serviço cerimonial ele pega como uma figura, porque eles mantiveram, eles faziam todo aquele ritual cerimonial de limpeza, de purificação, eles mantinham esse ritual. Mas esse ritual naquele tempo ele foi esvaziado de sentido. Então, mesmo eles mantendo o ritual, a cerimônia, né, o ritual cerimonial de limpeza, de purificação, que eles guardavam com tanto zelo, mas ao mesmo tempo aquilo havia caído no automático. Aquilo era só para inglês ver. Por quê? Porque o seu coração não estava ali. Então, mesmo eles fazendo tudo aquilo, e aí o Senhor traz, né, depois dessa figura, que eles conseguem entender plenamente, né, sobre o que é puro e o que não é puro. Então o Senhor traz para a verdade que ele estava querendo falar, que tudo aquilo que aquelas pessoas ofereciam para ele, para o Senhor, era imundo. Por quê? Porque mesmo eles seguindo os rituais cerimoniais, mas estava esvaziado de sentido. Queridos, o nosso Deus não é um Deus que vive de ritual, que vive de cerimônia, que vive de tradição, que vive de costume, querido. Nosso Deus não é um Deus que vive no automático, Ele é uma pessoa. Olha, pensa só você ter pessoas que se relacionam com você, seu pai, sua mãe, seu filho, sua esposa, seu esposo, seus amigos,
e eles só se relacionarem com você dentro de uma cartilha mecanizada, automática, fazendo aquelas coisas e falando com você palavras que você sabe que são apenas coisas pré-programadas, né, que não tem ali o coração de verdade, como que você ia se sentir? Ah, querido, quantas pessoas não conseguem entender essa questão? Nosso Deus, que Ele nos fez a sua imagem e semelhança, e Ele passa aqui, estudando o Antigo Testamento, olhando para o amor do Senhor revelado em Jesus Cristo no Novo Testamento, nós percebemos como o nosso Deus, Ele é relacional, Ele quer comunhão, Ele quer estar conosco. Tudo isso que Ele falava para aquele povo, que Ele fazia com aquele povo, era porque Ele queria resgatar essa comunhão novamente com eles, né? Então Ele não estava lá trazendo juízo à toa, Ele não estava ali fazendo as coisas de maldade, não, que nosso Deus é bom o tempo todo, Ele é santo, não existe mal nele. Mas o que Ele estava fazendo é tentando de todas as formas possíveis e imagináveis trazer esse povo à sua comunhão. Ele queria um relacionamento de sentido, de verdadeiramente profundidade, um relacionamento verdadeiro, com sinceridade com Ele. Então nós temos que avaliar os nossos corações, porque esse Deus que Ele exige esse aprofundamento com Ele é um Deus que Ele é puro, queridos. E nós precisamos fazer com que essa pureza do Senhor impacte o nosso coração e a nossa alma, e fazer com que tudo aquilo que nós fazemos para Ele, tudo aquilo que nós estamos vivendo, se verdadeiramente ele está saindo do nosso coração, tem sentido, tem significado, tem valor verdadeiro, é algo que eu realmente me importo em fazer. A hora que eu vou louvar ao Senhor, a hora que eu vou obedecer a sua palavra, eu estou fazendo por quê? É porque eu quero ganhar alguma coisa ou é porque eu amo de verdade? Nós, através da sua palavra, que é uma espada de dois gumes e consegue separar as intenções dentro do nosso coração, nós precisamos avaliar e a cada dia entregar ao Senhor um relacionamento purificado. Nós somos filhos de um Deus puro, não é um Deus que vive de aparência, que não é um Deus que vive de modelos artificiais, não é um Deus que vive simplesmente, queridos, de tradições, de costume, nada disso, de coisas no automático. Não, com Deus não serve isso. Quando as coisas entram no automático, o Senhor é o primeiro a sair pela porta, né? Ele vai, não dá, quem não dá mais para mim. E Ele deixa as pessoas seguindo aqueles rituais, e assim como esse povo acaba seguindo, e aí a sua consciência é anestesiada, e as pessoas esquecem de retomar ao Senhor, de retornar ao Senhor verdadeiramente com o seu coração. Tudo o que Deus quer é verdadeiramente um relacionamento profundo, de coração, de verdade conosco, e para isso nós precisamos trazer essa purificação dentro das nossas intenções, das nossas motivações, do nosso comportamento, daquilo que nós falamos, do porquê nós queremos nos relacionar com o Senhor, sair realmente desse compêndio de religiosidade. Foi contra isso também que Jesus luta tanto lá contra os fariseus, quando Ele vem a essa terra, queridos, porque eram pessoas que o Senhor mesmo fala, né? Eles eram como sepulcros caiados, muito bonito por fora, mas por dentro só tem morte. Então isso é uma vida esvaziada de sentido. Deus nos fez para que a gente possa ter uma vida cheia de sentido nele, que dentro do nosso secreto. Não precisa ser para as pessoas verem, não precisa ser para acontecer à vista de todas as pessoas, não, de maneira nenhuma. O Senhor fala, né, quando você vai orar, entra lá no seu secreto, no seu quarto. Ele está sempre nos puxando para que o sentido no relacionamento com Ele seja verdadeiro e não simplesmente de aparência. Então o meu convite nessa ministração para você, baseado aqui em Ageu, que você olhe para o seu coração e reflita se o seu relacionamento com Deus não precisa ser purificado de todas essas aparências que o mundo impõe sobre nós, né? Alguns tipos de palavras que você tem que falar, algumas roupas que você tem que usar, alguma forma de ser que você tem que ser, como você deve se comportar, se livrar de tudo isso e ter um relacionamento de liberdade no Espírito verdadeiramente com o nosso Deus,
como Ageu pede a esse povo, volte-se para o significado do relacionamento, purifica essas aparências, tira para fora e entrega para Deus um relacionamento que tem verdadeiramente significado. É o que Ele espera de nós, e eu espero que Ele consiga esse nível de relacionamento purificado com você, com o seu coração, e que através desse relacionamento a sua vida seja uma vida que viva o reino dos céus aqui na terra, porque o reino dos céus, como o Senhor Jesus falou, está dentro de nós. Não precisa esperar morrer para ir para o céu, querido. O céu já foi colocado dentro de nós a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus abençoe a sua vida e aguarde a nossa próxima série de ministrações falando um pouquinho sobre os profetas do Antigo Testamento. Deus te abençoe.